Você sabia que tem gente utilizando uma espécie invasora no lugar do pau-brasil, uma espécie endêmica aqui da Mata Atlântica, em projetos de paisagismo, de compensação ambiental, em viveiros também. Vamos falar sobre essas diferenças aqui hoje do falso pau-brasil com o verdadeiro pau-brasil. O primeiro, o falso, uma espécie exótica e invasora que causa vários danos à vegetação nativa, e o segundo, uma espécie endêmica aqui do nosso país. Eu sou Wagner Rebouças, sou biólogo, sou botânico, e há alguns anos já estou aqui junto com a Ramanda para capacitar profissionais da área ambiental que precisam identificar plantas com mais segurança, para que possam atuar de forma mais responsável, até mesmo se você estiver começando do zero. Vamos começar aqui pelo falso pau-brasil, ou Carolina, ou olho de pavão, tem vários nomes populares. Essa espécie, chamada de Adenanthera pavonina, é uma espécie da família Fabaceae e também é considerada uma espécie invasora. Ela é nativa lá da região asiática, porém aqui no Brasil ela consegue se estabelecer, formar grandes populações, a copa fica bem alta, então ela acaba que sombreando muitas espécies nativas e impedindo que as espécies nativas consigam se estabelecer na vegetação. Então esse é o impacto que ela causa na vegetação nativa. Já o verdadeiro pau-brasil, o pau-brasilia equinata, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira, que já vem sofrendo várias ameaças ao longo do tempo, mais de 500 anos atrás, principalmente associadas ao desmatamento, ao uso da madeira, que são os principais usos que essa espécie tem, e que muitas vezes ainda são confundidas com a espécie invasora e acabam, essa invasora, sendo priorizada em projetos ambientais. Inclusive, o pau-brasil, o verdadeiro, ele está na lista de espécies ameaçadas, como em perigo de extinção aqui na flora brasileira. Então, requer cada vez mais atenção para aquelas pessoas que trabalham com paisagismo, com compensação ambiental, com projetos de restauração ecológica, que saibam distinguir entre uma espécie nativa, uma espécie exótica, uma espécie invasora, endêmica, rara, porque tudo isso faz total diferença quando a gente vai atuar com vegetação. Inclusive, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, pesquisando sobre sementes do pau-brasil, provavelmente vai aparecer as sementes do falso pau-brasil, que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo também, para a gente fazer um comparativo e que você não possa cair mais nessas pegadinhas por aí. Vamos lá ver as diferenças? As folhas dessas duas espécies são classificadas como folhas compostas, bipinnadas, alternas, assim como a gente vê na grande maioria das espécies da família Fabaceae. Ambas são da mesma família. Porém, em critérios práticos, o tamanho da folha do pau-brasil ele é menor em relação ao do falso pau-brasil, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Já em relação aos frutos, o fruto do pau-brasil brasileiro ele tem estruturas espinescentes e é classificado como sendo do tipo legume, assim como o do falso. Só que, no falso, os frutos não têm essas estruturas espinescentes, como a gente pode observar aqui nessa imagem, como o do verdadeiro, que é uma das características que você consegue distinguir essas duas espécies. Abrindo os frutos, a gente chega nas sementes. O falso pau-brasil ele tem as sementes avermelhadas, por isso o nome olho de pombo, o olho de pavão. Já o verdadeiro pau-brasil, as sementes são amarronzadas e são mais discoides. E quando a gente olha para o caule, a gente tem uma diferença muito importante, que é a presença de acúlios no pau-brasil verdadeiro. Estruturas espinescentes parecem espinhos, mas não são espinhos, são acúlios. E já no falso pau-brasil, a gente não vê essa característica. É um caule liso. Se a gente pensar nas inflorescências e nas flores, também vamos ver que são bem diferentes. A inflorescência do falso pau-brasil, por exemplo, é uma inflorescência que é chamada de espiga. Já a do pau-brasil verdadeiro é chamada de racemo, que forma mais ou menos uma pirâmide. As flores do pau-brasil verdadeiro são maiores, são mais chamativas, é um amarelo bem forte. Inclusive a pétala central é até uma mancha roxa, meio vinho. Já as flores do falso pau-brasil são flores pequenas, amarelas, que não chamam tanta atenção assim. Se a gente observar aqui as características morfológicas do caule, da folha, das flores, dos frutos, vamos ver que elas são bem diferentes. Mas o agente complicador aqui é o nome popular. As pessoas costumam utilizar falso pau-brasil verdadeiro, Carolina, olho de pavão. E às vezes para vender sementes de espécies que são nativas, ou que são exóticas, invasoras, acaba que causando toda essa mistura. É muito comum em viveiros, por exemplo. Então, é bom se atentar a essas diferenciações para que você não possa mais cometer esse erro por aí. Principalmente se você trabalha com paisagismo, licenciamento ambiental, arborização urbana de uma forma geral, projetos que envolvam plantio de espécies nativas, endêmicas, tem que ter muito cuidado com essas espécies invasoras que podem ali misturadas e acabar prejudicando toda a viabilidade do teu projeto. Além do que, escolher espécies exóticas e invasoras no lugar de espécies que são nativas e endêmicas vai de encontro a estratégias de conservação. E isso vai muito além dos projetos ambientais. Quando a gente está utilizando espécies invasoras, a gente está escolhendo uma espécie que é de fora, em detrimento de uma espécie que é nativa aqui da nossa região, que tem toda uma relevância cultural, histórica, ecológica. Afinal, o pau-brasil é uma planta símbolo do nosso país. Então, cabe a nós sabermos escolher essas espécies e utilizar
no dia a dia de uma forma estratégica, promovendo a conservação e não a destruição da nossa biodiversidade, que inclusive a invasão biológica é uma das principais causas de perda de biodiversidade do mundo. E a espécie Adelantera pavonina, o Falso pau-brasil, é classificada como espécie invasora, inclusive de acordo com o Instituto Horus, que tem uma lista de espécies invasoras aqui do nosso país. Então é bom e vale muito a pena se atentar a essa questão da origem das espécies. Agora que você já sabe as diferenças do falso pau-brasil para o verdadeiro pau-brasil, não caia mais nessa pegadinha. Vamos sempre prezar por mais nativas e menos exóticas e invasoras. E se você tem aí espécies que acabam te confundindo, que são muito semelhantes entre si, seja pela morfologia, seja por nomes populares, comenta aqui no vídeo que a gente vai trazer também conteúdo sobre isso, para te ajudar com essa dificuldade, para que não ocorra mais por aí. E lembrando que esse tipo de conhecimento é o que faz realmente a diferença entre profissionais qualificados, que têm uma preocupação em dizer o nome correto das espécies, seja para os seus alunos, seja para os seus clientes. Isso te torna um profissional de referência, um profissional responsável com aquilo que você atua, especialmente com a nossa biodiversidade que requer tanto cuidado. E eu tenho mais uma surpresa para você. Eu preparei aqui um material que tem as diferenças entre o pau-brasil verdadeiro e o falso pau-brasil em detalhes, com fotografias, descrições, para que você possa se aperfeiçoar cada vez mais e não cair mais nesse erro. Se você quer ter acesso a esse material, comenta aqui pau-brasil que eu vou compartilhar com você. Encerramos por aqui esse vídeo de hoje. Espero que você tenha aproveitado, que valorize cada vez mais as espécies nativas por aí. Deixo com você meus abraços botânicos e até a próxima.